Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Ô, Caroline, qualquer dúvida aí, se você quiser, você pode fechar só o seu microfone para a gente não ficar escutando por enquanto de fundo, Tá bom. tá bom? Para não dar ruído. Mas aí, se você quiser fazer alguma pergunta, você abre seu microfone novamente, tá bom? Porque parece que tem TV, não sei, alguma coisa assim. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dia 12 de junho, no caso amanhã, que é o sábado, não é só o Dia dos Namorados que é comemorado, tá? É comemorado o quê? O Dia Mundial contra o Combate ao Trabalho Infantil, que foi constituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002. A data é da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil foi na conferência anual, né, do trabalhador. Desde então, a organização internacional ela convoca a sociedade e os trabalhadores, os empregadores, para fazer o quê? E o governo? Para se mobilizarem, né, contra o trabalho infantil. Que no Brasil, né, a gente comemora no dia 12 de junho, que é comemorado também, né, somente no Brasil, que comemora o Dia dos Namorados no dia 12, do trabalho infantil. Então, o que acontece? Normalmente, se tivesse em período de aula das escolas, a gente estaria desenvolvendo passeata, estaria fazendo alguns programas, a roda de conversa sobre o trabalho infantil, o que vocês acham, né? Se vocês quiserem estar abrindo o microfone para estar dando a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre o trabalho infantil, o que poderia ser feito, se vocês concordam, pode estar abrindo, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Ó o grilo. Quer falar alguma coisa, Lucas? Ah, não tenho nada pra falar, não. O que você Só acho que acha? não tem como evitar, né? Isso, infelizmente. Sim, na sua opinião, não tem como evitar, né? E agora também, né? Devido à pandemia, ao Covid, muitas famílias ficou desempregadas e acaba o quê? As crianças também fora das escolas, tudo, eles acabam o quê? Fazendo alguns trabalhos, às vezes entregando folhetos, carregando mercadorias em feiras, né, que seria o período de aulas, para poder se alimentar, porque muitas das crianças, às vezes, assim, para alguns ainda desconhece isso, né? Mas muitas crianças ainda hoje em dia vão para a escola por causa da merenda, os alimentos, para poder ter um ambiente de paz, mais seguro, né? Por mais, algumas pessoas até pensam assim, alguns adolescentes, mas pro ainda hoje em dia existe bastante crianças. Tanto que tem algumas escolas que elas abrem no horário de almoço para algumas crianças que se inscreveram tá indo se alimentar lá, né? Muitas crianças, cada município, cada estado fez até um projeto, algumas dão tipo um cartão com valor simbólico para a família comprar algum alimento, outros municípios entregam cesta básicas, enfim, mas a gente sabe que não supre. Às vezes o pai desempregado, as crianças acabam também arrumando, ou, por exemplo, às vezes pagam um aluguel alguma coisa e aquele valor que ele recebe de salário ali por mês não dá para suprir a necessidade da casa, né? Então as crianças acabam começando a trabalhar muito cedo devido a isso, né? E o símbolo da campanha do combate ao trabalho infantil, ele é um catavento colorido, né? Que ele tem a cor azul, vermelha, o verde, o amarelo e o laranja. Que ele tem um símbolo lúdico, que é o quê? Que criança lembra o quê? Brincadeira. O adolescente, ele vai o quê? Atrás de sonhos, essas coisas. E cada cor nesse catavento, ele expressa algo, né? Que é a vida das crianças e do adolescente. Que no caso, ele quer transmitir alegria, paz. Por isso que o símbolo é o catavento, que vive
rodando e girando, né? Vocês sabem o que é um catavento, né, gente? Eu ia até colocar uma imagem aqui bem legal, mas eu acho que não vou conseguir, só vou conseguir passar o videozinho, né? Então, ele é uma icógrine, né, que representa isso, né? Uma relação das ações. E o trabalho infantil, ele acaba causando muitas consequências futuras para as crianças. Olha a Caroline com a mãozinha no peito. Tá prestando atenção, né, Caroline? Então, o trabalho infantil, ele deixa muitas marcas e ele influencia muitas vezes, tornando as crianças um adulto com algumas consequências, às vezes a saúde, igual crianças que trabalham em lavouras, por exemplo, elas prejudicam a saúde devido a alguns produtos químicos que é jogado na plantação, carregando peso, coluna, e tem vários impactos negativos, né, no trabalho infantil, no caso. A minha máscara hoje tá. E temos os aspectos físicos também, né, que entra também na parte da saúde, que são as fadigas excessivas, problemas respiratórios, lesões pelos corpos. Às vezes a pessoa trabalha, a criança, né, no caso o adolescente, trabalha aí com máquinas em algumas fábricas que pegam, que é local de risco, pode cortar o dedo, causar lesões, porque não teve um treinamento adequado para aquela função. Por isso que no Brasil é permitido trabalhar o quê? Apenas o menor, que é o jovem aprendiz. De 14 anos para baixo não pode, né? Eu até passei nos videozinhos passados. Eu vou estar compartilhando um vídeo para vocês que ele relata um pouco o dia de hoje sobre o trabalho infantil, tá bom? Vocês vê se está aparecendo aí para vocês, que eu vou compartilhar a tela. Se caso não aparecer, vocês me avisam, tá bom? Tá aparecendo? Tá aparecendo. A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta: a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infanto-juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7º, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos: escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum vermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas para isso, contamos com seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são o dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa.
Uma realização Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Vocês conseguiram ver aí certinho? Consegui. Voltou pra mim, tive que tirar a máscara porque eu tava sufocando, apesar que só tá eu, né, gente? A minha máscara de hoje não deu muito certo, né? Falei que parece o quê? Uma arcinha, né? Mas vamos lá. Então, amanhã, então, vamos ver se vocês lembram. É comemorado o quê? Dia dos Namorados, né? Que vocês iam falar. É o dia Nossa, do deu branco combate. aqui. O dia do combate, né? Ao trabalho infantil. Então eu vou deixar Isso. disponível mais alguns videozinhos, né? Porque eu não posso estar passando todos aqui. Que são bem interessantes lá no grupo do WhatsApp, que vale a pena vocês dar uma olhadinha. Tem até sobre os direitos, as leis, tudo certinho. Que é bom vocês estarem conhecendo, né? Porque tá todo mundo se preparando para o mercado de trabalho, né? Esse é o nosso foco, cada vez melhorar mais, né? Então, por hoje é só. Vocês continuem se cuidando, continuem em casa, utilizando álcool, máscara, porque pareça que está tudo normal, não está ainda. A gente ainda, enquanto não normalizar, não vamos estar voltando a atender pessoalmente na casa, poder dar aula, tudo certinho. Então, vocês continuam se cuidando, evite bailes, funk, toda essa parte que pode pegar o corona, né? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o Dia Mundial do Trabalho Infantil, contra o trabalho infantil? Ou essa Nenhuma, parte não. está clara? Tá bem claro. Claro. Então eu vou continuar. Você tem alguma outra dúvida sobre as apostilas, Lucas, da educação financeira, alguma coisa? Nenhuma. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, mas qualquer coisa a gente continua aqui no grupo, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Não esqueça na segunda-feira de vir trazer as apostilas, tá? E o que mais que tem? Retirar as apostilas. Dá para dar uma conferida certinho todas as apostilas que foi entregue. Eu tenho uma listinha, tudo certinho, para poder estar retirando o certificado também, tá bom? Consegui parar a gravação.